Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Dialética da Natureza de Friedrich Engels. Bem, nós já tivemos a oportunidade de tratar um pouco sobre Friedrich Engels numa obra que era a biografia do Karl Marx, escrita pelo professor José Paulo Neto. Deixarei aqui nos cards e no box de informações, para quem desejar se aprofundar um pouco. Aliás, no box de informações estarão os trechos selecionados de todos os livros que a gente vira citar aqui, inclusive o próprio Dialética da Natureza. Recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá. Então eu acho que é interessante, para não repetir informações que nós já tivemos a oportunidade de passar, abordar aspectos que a gente não tratou naquele vídeo, né? Porque o Friedrich Engels, isso aí é interessante. Ele é um autor que o próprio José Paulo Neto, aliás, reiteradamente fala sobre isso, que é um autor de luz própria, né? Ele é um filósofo, ele tem suas ideias, foi ele que abriu os olhos, isso eu até tratei naquele outro vídeo, né? Ele que abriu os olhos do Marx, que vinha num caminho mais filosófico, né? Então você pega aqueles livros do Marx como Manuscritos Econômico-Filosóficos, que aliás ele nem lançou em vida, a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, Marx lançou só a introdução em vida, né? Mas tinha um cunho mais filosófico, e foi quando ele teve acesso ao esboço para a crítica da economia política, escrita pelo Engels, que, vamos dizer assim, todo um universo se abriu para o Marx, né? De maneira bastante curiosa, bastante até peculiar, na divisão de trabalho que os dois vieram a fazer, depois com a sua longeva amizade, né? Coube ao Marx um aprofundamento no campo da economia política e o Engels no campo da área militar e das ciências naturais, o que acaba redundando depois no próprio Dialética da Natureza, como depois nós detalharemos aqui. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. Mas o fato é que o Engels teve uma vida, vamos dizer assim, muito complexa também, muito corrida como a do Marx, né? O Engels é aquele tipo de pessoa que sai de uma posição muito abastada, né, para defender ainda a Revolução Comunista de maneira fidagal, de maneira, vamos dizer assim, enérgica, né? O que é muito meritório, né? O Marx era uma pessoa de classe média, né? O Engels não, ele era da classe alta mesmo, da burguesia da época, burguesia industrial inglesa. O pai do Engels era uma pessoa abastada, era sócio de uma grande firma. O Engels, aliás, trabalhou muito nessa firma, em várias partes da sua vida, não toda, né, mas várias passagens, guiou a firma por um bom tempo, inclusive, e acho assim, toda pessoa que está numa condição socialmente muito mais elevada e está disposta a sacrificar seus próprios privilégios em benefício da classe trabalhadora como um todo, é algo bastante digno, bastante louvável e deve ser sempre destacado quando ocorre. Que é aquilo, né, defender a igualdade só com quem está acima de você é muito mais fácil, né, defender a igualdade com quem está abaixo é algo mais hercúleo. E é interessante que o Friedrich Engels, ele é sempre avaliado junto ao Marx, né, o Marx é uma espécie de sol que acaba ofuscando tudo, né, por causa do seu imenso talento, sua imensa erudição, né. É até interessante, o próprio Engels dizia, né, que o Marx era o gênio, né, eles eram homens de talento. E é interessante porque essa é uma frase muito verdadeira, mas ser uma pessoa de talento não é também fácil, né. E o Engels, de fato, era um filósofo talentoso, né, ele teve a sua vida intelectual muito acoplada com o Marx, a despeito de, às vezes a gente se confundia um pouco, né, porque obra mesmo que os dois escreveram a quatro mãos, nós podemos dizer que foi apenas a ideologia alemã. Curiosamente foi um livro que eles preferiram não lançar na época, porque estavam fazendo uma espécie de autoanálise ali, né? Ali eles romperam definitivamente com a questão hegeliana, né, que os influenciaram muito até então, né? Eles ali é o rompimento definitivo, o início da sua própria filosofia, né? A própria base, vamos dizer assim, mais concreta do materialismo histórico dialético. E os outros livros que são atribuídos tanto a Marx quanto a Engels, na verdade, são mais do Marx, né? Porque, vamos dizer assim, o próprio Manifesto Comunista. O Engels havia feito um tratadozinho lá, umas perguntas e respostas, com um caráter mais propedêutico, mesmo que interessante, era uma coisa um pouquinho mais simplória. O Marx se apropriou daquilo, mas escreveu muito mais páginas, e a versão final do Manifesto Comunista é dele, né? Mesmo que o Engels tenha feito correções, tenha participado e tal, inclusive naquele belo filme, O Jovem Marx, hoje pode ser visto em serviço de streaming, aí se encontra até relativamente fácil, se destaca isso, né? Que o Engels pressionando o Marx para o Marx finalizar o livro, né? Aliás, o que é uma coisa curiosa nesse vídeo, evidencia muito bem, era o rigor teórico que o Marx escrevia, né? Ele tinha que estudar muito para dar cabo daquilo que ele queria escrever. Ele tinha toda uma preocupação assim de escrever com rigor científico, sabe? E aí isso acabava atrasando o lançamento de seus livros, né? Inclusive o próprio Manifesto Comunista, ele foi lançado um pouquinho atrasado, né? Porque poucos dias depois do lançamento da obra, explode a Revolução na França, né? Era para ter sido lançado um pouquinho antes para que os trabalhadores franceses pudessem ter tido acesso àquela obra, né? A Revolução eclodiu sem o conhecimento propriamente do Manifesto Comunista. Mas fato é que depois do Manifesto Comunista houve o lançamento de outra obra escrita, né, com o nome de Marx e Engels, que é A Sagrada Família,
família, uma crítica ácida que os dois fazem aos irmãos Bauer, né, que haviam seguido ali na corrente hegeliana, né, eles vão mostrando de maneira bastante pormenorizada os erros epistemológicos cometidos por essa família e outros hegelianos da época. Porém, assim, né, na divisão de trabalho que os dois faziam, né, ficou uma partezinha para o Engels escrever e uma parte para o Marx escrever. A parte que foi combinada do Engels, ele escreveu e consumiu isso em cerca de 30 páginas. A parte do Marx ficou cerca de 300 páginas, né? Tanto que quando os dois foram juntar os materiais, o Engels falou, olha, não tem condição desse livro ser atribuído também a mim, o livro é seu, né? Eu estou fazendo aqui um encostozinho, só uma ajuda, um auxílio, né? Aí o Marx, não, deixa para lá e tal, e colocou generosamente o nome dos dois, da mesma maneira que havia feito lá no Manifesto Comunista. De toda maneira, os dois se ajudavam muito, né? Então, por exemplo, o Marx era colunista de um jornal lá dos Estados Unidos. Algumas colunas assinadas pelo Marx, na verdade, foram escritas pelo Engels, porque eram temas que ele estava propriamente se aprofundando, né? No lançamento do livro do Anti-Düring, que a gente vai ter que detalhar aqui um pouquinho, porque ele tem vínculo com essa obra Dialética da Natureza, um capítulo inteiro do livro foi escrito pelo Marx, né, que era um tema que ele tinha estudado mais aprofundadamente. Então, assim, os dois sempre se auxiliaram mutuamente e o Marx não teria ido tão longe quanto foi se não tivesse esse apoio, como eu disse aqui no outro vídeo, de várias ordens que o Engels deu. Ah, gente, uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Eu deixo aqui no box de informações, para quem quiser se aprofundar sobre o marxismo, um tópico aqui chamado Introdução ao Marxismo, né? Então, assim, além dos vídeos que tem aqui no canal, todos disponibilizados de maneira 100% gratuita, eu deixo lá textos, né, que vão fazer, vamos dizer assim, uma espécie de evolução daquela pessoa que queira aprender cada vez mais e mais sobre o marxismo. Só com vídeo não vou dar conta, né? O vídeo tem um caráter propedêutico, né, introdutório, assim, faz um prolegômeno interessante, mas é preciso estudar de maneira mais detida e lá, seguindo aquela sequência, eu acho que a pessoa vai conseguir se aprofundar nas categorias do materialismo histórico dialético. Recomendo bastante para quem queira se aprofundar sobre esse assunto. Então, voltando, o Marx e o Engels, eles faziam, vamos dizer assim, algumas divisões de trabalho, né? Uma coisa até interessante, né? Como eles estudavam muito mesmo, né? O Marx, só de páginas que ele tratou, né? São dezenas de milhares de páginas com comentários, glosas e tudo que ele fez, passando dos imensos estudos muito aprofundados que ele fez ao longo de sua vida, mas ainda assim não dava para estudar tudo, né? Então, o Marx se aprofundava mais no campo da economia política e o Engels mais no campo militar e no campo das ciências naturais. Isso, claro, não implicava dizer que o Engels não estudasse economia política, porque ele estudava, e o Marx não estudava esses dois campos. Inclusive, tem troca de correspondência sobre eles, por exemplo, sobre a belíssima obra da Guerra, do Clausewitz, cujos trechos selecionados eu deixo aqui embaixo também. Então, assim, eles faziam essa divisão de trabalho, né? E vamos dizer assim, todo esse extrato, né? Esse conteúdo meio enciclopédico, né? A gente está falando de uma época que, algumas décadas depois da grande enciclopédia feita por Diderot e outros iluministas, né? O Engels acabou fazendo assim, um grande ensaio enciclopédico sobre aquilo que havia de mais moderno nas ciências naturais da época. E isso é que vai redundar aqui no Dialética da Natureza. São esses trechos, esses apontamentos que ainda estavam em caráter bruto, né? Ele não pôde polir, não pôde refinar o livro, é uma pena, né? Porque o Engels era um autor muito didático, ele tinha toda uma clareza, ele era preocupado em que as pessoas entendessem aquilo que ele estava escrevendo, isso sem abdicar de um rigor teórico que ele também tinha, mas o fato é que o Engels não conseguiu concluir a obra, né? E, aliás, isso é uma sina da esquerda, né? Os livros 2 e 3 do Capital do Karl Marx, o livro Crítica da Razão Dialética do Jean-Paul Sartre, o Para uma Ontologia do Ser Social do Georges Lukács, o Para Além do Estado do Steven Mesaros, etc. Todos livros inconclusos, né? Uma pena. E por que o Engels não conseguiu concluir seu livro? Bem, na época ele participava do Partido Social Democrata Alemão, nós já tratamos um pouquinho disso aqui, dessa junção entre lassalianos e marxistas dentro desse partido, no vídeo sobre o livro Crítica do Programa de Gotha, deixarei aqui nos cards, se não couber de qualquer maneira estará aqui no box de informações. Houve lá todo aquele conflito com os lassalianos, a coisa já estava complexa e ainda veio nesse momento histórico um crescimento de um autor que era muito problemático, uma série de problemas epistemológicos bastante graves, que era o Eugen Düring. Esse Düring, inclusive, influenciou Nietzsche e outras pessoas, e na época ele estava ganhando assim, uma fama, arrebanhando vários socialistas para suas ideias, que tinham muitos problemas. Então, assim, os líderes do Partido Social Democrata demandaram ao Engels que ele respondesse a essa filosofia que era errática, que era profundamente contraditória. Então, o Engels teve que parar aqui com a escrita da Dialética da Natureza. Ele, inclusive, se apropriou de uma outra coisinha que está escrita aqui, lá nesse livro, Anti-Düring, cujos trechos selecionados deixarei aqui também no box de informações. E, aliás, esse Anti-Düring, ele é até interessante, porque um extrato dele, uma partezinha dele, foi selecionada, e dessa partezinha, ele foi lançado como outro livro, né, como um livretozinho, um livro de divulgação, um livro de caráter propedêutico, né, que foi o Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. E curiosamente, este é o segundo livro comunista mais vendido de todos os tempos, né? Ele só fica atrás do Manifesto Comunista mesmo, né? Porque ele tem um caráterzinho bem, vamos dizer assim, de introdução mesmo. Aquela pessoa que quer conhecer, que não tem o tempo, a disposição, o conhecimento para se aprofundar de maneira mais didática nas obras mais complexas, essas duas
duas foram as que habitualmente, vamos dizer assim, formaram dezenas de milhões de comunistas ao longo do mundo inteiro. E isso é mais uma prova da importância do Friedrich Engels para a emancipação da espécie humana como um todo ao longo de toda a sua história. Então, voltando, o Engels teve que parar para fazer o livro Anti-Düring e depois o Marx faleceu. E aí o trabalho aumentou ainda mais para ele, né? Por um lado, porque na Associação Internacional dos Trabalhadores não havia o Marx para auxiliá-lo, apesar que nos anos finais de vida ali o Marx já não ajudava tanto assim, que ele estava bem doente, né? Por outro lado, coube ao Engels editar o segundo e terceiro livros de O Capital, porque o Marx não conseguiria finalizá-los em vida. No final da vida ele tinha até largado de mão um pouquinho. Nós já detalhamos isso, né, nos 3 vídeos aqui sobre o Capital, vai caber aqui nos cards, de qualquer maneira estará aqui no box de informações. E foi um trabalho hercúleo, né, um trabalho muito, muito difícil, que demandou anos do Engels, né, porque os escritos do Marx estavam muito, muito atabalhoados, muito misturados, requerendo uma organização bastante intensa. Então o Engels passou anos e anos trabalhando, se consumindo ali, se desgastando, parando com a sua própria obra para se dedicar à obra do Marx, porque ele compreendia que ali ele estava contribuindo mais para a causa. E aí, anos depois, ele conseguiu lançar o segundo e o terceiro livro do Capital depois de um imenso esforço, o que, aliás, foi de fato uma tarefa hercúlea, mas que ele conseguiu dar cabo com vigor, e é realmente impressionante o trabalho que ele fez, a eficiência, né? Até hoje os filólogos trabalham nas obras do Marx. Marx escrevia de maneira muito, muito ruim, né? A caligrafia dele era péssima, né? E assim, o que o Engels fez foi impressionante mesmo, porque ele foi muito fiel, né? Algumas pessoas hoje alteram aqui e ali uma frase, alguma coisa que ele inseriu ali que talvez não tivesse na obra original, mas como ele também tinha um contato muito próximo com o Marx, né? Quando ele eventualmente preenchia um espaço em branco assim, ele não estava fazendo isso apenas da cabeça dele, né? Era algo que eles haviam dialogado, combinado e que concordavam, com certeza. Os materiais que ele escreveu aqui ainda contribuíram para o lançamento de uma outra obra chamada Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. O Engels ainda lançaria outro livro, A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado. Então, assim, foi um grande autor, né? Um autor que contribuiu muito para a emancipação da espécie humana, e agora nós podemos propriamente nos detalhar um pouquinho mais sobre esse escrito aqui, que é a Dialética da Natureza. E caso você ainda não tenha feito, vou relembrar, não deixe de se inscrever aqui no canal não, gente. Vamos dar uma moral aqui no YouTube para canais que tenham a temática como a desse livro. E é interessante a gente começar descrevendo o que é dialética, né? Dialética, de maneira bem resumida, bem bruta, né? É um método de compreensão, né? Um método de cognição da realidade, né? Então, assim, a dialética é o esforço para racionalizar aspectos complexos da realidade, para sistematizá-las, assim, né? Então a gente pode descrever a dialética como uma lógica da totalidade, lógica do desenvolvimento, uma lógica da relação e uma lógica da contradição. E convém especificar um pouquinho o que é cada uma delas aqui. É interessante porque, por exemplo, se a gente vai estudar um aspecto mais complexo da nossa realidade social, você não pode pegar apenas um elemento e desconsiderar a totalidade dos elementos que estão ao redor. Eu, por exemplo, eu escrevi uma dissertação de mestrado, que hoje se desdobra em livro, que tratava sobre a teologia da prosperidade, né, que um pensamento teológico que guia o neopentecostalismo brasileiro e de vários países do mundo. Muito bem, se eu fosse estudar só a teologia da prosperidade em si, desconsiderando a sociedade neoliberal que está ao redor dela, eu não conseguiria chegar a uma conclusão correta, né? Ou seja, você tem que ter uma visão de totalidade para você estudar um fenômeno ou um objeto mais complexo. Isso não implica dizer, claro, que a gente vai conseguir estudar tudo, isso é impossível, né? Mas você tem que ter uma tentativa, ao menos, de abarcar a maior quantidade possível de elementos para construir uma análise mais sistemática, uma análise mais rigorosa. Ou seja, essa categoria de totalidade que serve para compreender aspectos da nossa sociedade, ele também serve para compreender aspectos da natureza, né? Sem uma visão de totalidade, você não vai conseguir compreender a natureza de maneira nenhuma. Essa é uma verdade concreta, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, digamos que você queira compreender por que os oceanos estão aquecendo, né? Se você for olhar só os oceanos, né, você não vai conseguir chegar a uma conclusão adequada, né? Você tem que compreender a forma como o sistema capitalista é estruturado, como ele é predatório, como ele é selvagem, como ele devora a natureza, ele destrói, aniquila tudo em prol do lucro, como as elites dominam a sociedade como um todo e vão sacrificar tudo, inclusive o ser humano, inclusive a natureza e tudo mais em prol do lucro. Sem compreender isso, a forma como o ser humano tem interferido de maneira predatória, de maneira destrutiva, de maneira que está aniquilando a natureza como um todo, você não vai compreender aquele elemento específico que é o aquecimento do oceano. Você vai ter que ter uma visão de totalidade para compreender esse aspecto singular. Então, trazer essa categoria da dialética para a compreensão da natureza, com certeza isso é muito correto. Outra categoria que tem muito vínculo com a própria totalidade é a categoria da relação. Ou seja, você não pode ignorar, enquanto estiver estudando um fenômeno, um objeto, uma estrutura mais complexa, o fato de que os elementos se relacionam entre si, né? Então, por exemplo, as classes sociais, o Estado eu digo o executivo, o legislativo, o
judiciário, a academia, as igrejas, enfim, tudo, a mídia, enfim, tudo isso vai se influenciando reciprocamente, né? São elementos que se influenciam, que se empurram e são empurrados, que, vamos dizer, se influenciam e são influenciados, que contradizem e são contraditados. Ou seja, tudo está normalmente, vamos dizer assim, nesse mar, vamos dizer assim, tudo está nessa atmosfera fluida, sabe? Que a todo momento combate e é combatido, né? Empurra e é empurrado, como eu já disse aqui. Isso não implica dizer, claro, que existe uma coisa muito no acaso, não, né? O acaso reina na superfície, né? Há um texto muito preciso sobre isso no livro do Florestan Fernandes chamado Marx, Engels, Lenin, a história em processo. Eu deixo trechos selecionados dele aqui embaixo também. E essa categoria, né, da lógica da relação, você também tem que estudar quando vai estudar a natureza, né? Então, para dar um exemplo assim que o Engels não pôde ter acesso, que foi uma descoberta a posteriori da vida dele, né? Hoje a gente sabe que nutrientes que saem lá do deserto do Saara atravessam todo o Oceano Atlântico e vão se depositar sobre a floresta amazônica, e é um elemento imprescindível para a continuidade da floresta na forma como ela se encontra hoje. É um aspecto muito interessante, né? Você imagina como é que a vida está conectada, como é que a natureza tem essa relação, inclusive coisas que estão muito, muito distantes, né? Você imaginar que sai e olha de um deserto, né? Que você espera que aquilo seja infecundo, que aquilo não auxilie em nada, e não é verdade, né? Ele tem uma relação com a maior floresta tropical do mundo, né? Isso é um aspecto muito interessante e evidencia, claro, inúmeros outros que a gente poderia dar dessa inter-relação que guia tanto a sociedade quanto a natureza. Outra categoria lógica que a gente tem que considerar para compreender a realidade social e também a natureza é a lógica do desenvolvimento. É como se você fosse estudar assim, digamos que você vai estudar um elemento, um objeto qualquer, digamos a aplicação da lei para um determinado juiz em determinado momento. Se você pega só ali, né, só aquele aspecto da lei ali específica, você não vai chegar a conclusão específica nenhuma, né? Aliás, o Engels e o Kautsky, antes de se tornar o renegado, já haviam descrito isso muito bem no livro Socialismo Jurídico. Porque assim, né, o judiciário não é uma ciência autônoma, né? Ele está interconectado com muita coisa, então você tem que fazer um estudo de onde é aquela lei, por que aquela lei, o que aquele juiz se relaciona, como aquela Constituição foi feita, etc, etc, etc. Né? Você não pode observar aquela ação específica como se fosse uma espécie de retrato, né? Você tem que vê-la como um filme, ou seja, tentar aprender de onde aquilo veio, onde essa decisão chegou, para que você consiga inferir para onde a sociedade está indo, né? Nós já tratamos isso de maneira um pouquinho mais detalhada no vídeo sobre o livro dos Grundrisse. Se não couber aqui nos cards, de qualquer maneira estará aqui no box de informações. E essa lógica do desenvolvimento, imprescindível para compreender fenômenos mais complexos da sociedade, ela também se aplica de maneira, vamos dizer assim, muito, muito precisa na natureza, né? O caso clássico é o Big Bang, né? Hoje nós sabemos, por conta do avanço da tecnologia, né? No livro, aliás, Mundos Paralelos, escrito pelo físico Michio Kaku, ele destaca que o universo tem 13,7 bilhões de anos, né? O satélite WMAP fez esse cálculo com a margem de 1% de erro. E hoje nós temos uma trajetória do desenvolvimento do próprio universo, depois dessa expansão inflacionária absurda que ocorreu no início do tempo, que é possível de ser medido, né? Que para trás do Big Bang a gente tá fora do nosso horizonte de eventos, né? Então, assim, essa própria expansão, hoje a gente consegue observar as estrelas que explodiram há tanto tempo, às vezes até bilhões de anos. Você pega lá aqueles rastros e tal. Então, assim, todo esse desenvolvimento que a gente vê no campo astrônomo de maneira até, vamos dizer assim, ciclópica, né? Envolvendo coisas muito, muito grandes, né? É imprescindível para que você compreenda a nossa própria existência, o início do universo e a própria natureza em si também. Então, essa lógica a gente consegue lidar muito bem, tanto no campo da sociedade quanto no campo da natureza. A quarta e última categoria que eu gostaria de destacar aqui é a lógica da contradição. A dialética, ela compreende que, vamos dizer assim, os elementos, fenômenos, objetos estudados, eles têm dentro de si uma espécie de luta interna, né? Como se fosse ali o novo e o velho, o novo e o antigo, aquilo que se desenvolve, aquilo que se desaparece, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. E é dessa luta entre esses elementos, que vão ali, elementos que conseguem evoluir, elementos que conseguem desaparecer, que isso transforma as coisas, que compõem ali uma espécie de núcleo do processo de conversão das mudanças quantitativas em qualitativas. Então, assim, não é como se houvesse uma evolução harmoniosa das coisas, dos fenômenos, ou como é imaginado na dialética medieval, por exemplo, esposada por São Tomás de Aquino na Suma Escolástica, né? Deixa três selecionados dessa obra aqui também, em que existe a tese, a antítese, e ali se faz a síntese, porque para o materialismo histórico dialético, vamos dizer assim, essa síntese, ela não ocorre, ela é mais interna, né? Uma luta dentro desses próprios elementos, fenômenos, objetos estudados, que, vamos dizer assim, esses elementos se supra-assumem e acabam conformando um novo objeto, uma nova realidade que por si depois será novamente superada. Tem um pouquinho mais de recalcitrância em relação a essa categoria e acho que é mais difícil transpô-la também para a análise da natureza, por isso não vamos pormenorizá-la aqui não. Então, o que o Engels faz aqui nessa obra?
ele faz uma análise, vamos dizer assim, bastante enciclopédica, né? Eram tempos de enciclopédias, assim, né? O Diderot, junto com outros iluministas, haviam feito uma enorme enciclopédia lá das ciências naturais da época, algumas décadas antes, né? E o Engels vai seguindo essa tradição mais recente, assim, né? E vai fazendo uma longa análise daquilo que havia de mais moderno no campo das ciências naturais, ou seja, na biologia, na química, na física, na astronomia, etc. E ele vai fazendo as suas críticas. E aí o aspecto aqui um pouco dramático e um pouco complicado aqui da obra, né? Ele vai inserindo a força, vamos dizer assim, a dialética, nas categorias da dialética em cada desenvolvimento das ciências naturais que ele debate. E nessa trajetória, vamos dizer assim, ele acaba perdendo a mão, sabe? Ele acaba, vamos dizer assim, exagerando, né? Ele perde o controle, vamos dizer assim, faltou puxar um pouquinho o freio de mão, sabe? Porque assim, você também levar a lógica dialética para tudo, e ele faz isso o tempo todo, faz uma espécie de overdose, assim, é exaustivo, é errático, né? E ele acaba, vamos dizer assim, correndo aquele erro muito bem descrito naquele ditado, né? Que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E é isso que o Engels faz aqui de maneira um tanto quanto infeliz, um tanto quanto errática, né? Ele força demais inserir as categorias da dialética em tudo, inclusive em elementos que se tornaram anacrônicos, elementos que se mostraram equivocados, né? Que a compreensão da ciência da época, com toda a dificuldade do desenvolvimento tecnológico de então, a ausência de microscópios, de uma série de outras ausências que hoje a gente cada vez mais vai aprendendo. O desenvolvimento científico ele é continuamente evolutivo, né? Cada vez mais se aprende mais coisas, né? Se aproveita daquilo que havia de conhecimento acumulado para que se consiga avançar, né? Nós já pudemos tratar um pouquinho disso aqui no vídeo sobre o livro Nos Ombros dos Gigantes, do Humberto Eco. Então, assim, muito daquilo que o Engels abordou na época está anacrônico hoje, e você imagina ele tratando de categorias da dialética sobre coisas que estão cientificamente equivocadas, né? E ele defendendo que estão certas porque aquilo dialeticamente está correto. Então, assim, ele exagerou, ele perdeu a mão, sabe? E esse aspecto muito, muito frágil aqui do livro, né? E, aliás, as categorias hegelianas que ele utiliza, né, são demasiadas, sabe? Ele utiliza Hegel de maneira despropositada, eventualmente até repreendendo determinados cientistas naturais com categorias filosóficas do Hegel. Não, o Hegel, ele compreende assim a dialética, então é isso que está correto e não o que esse cientista aqui quis dizer. Então, assim, isso é profundamente errático, muito complicado, sabe? E não é à toa, assim, que essa obra foi bombardeada pelos mais variados marxistas ao longo do século XX, né? O Jorge Lukács, no História e Consciência de Classe, dentre outros autores, né, que eu ainda nem tive a oportunidade de ler esses livros, né, tais como O Marxismo Soviético, do Herbert Marcuse, tal como Crítica da Razão Dialética, do Sartre, algumas obras do Althusser, do Karl Korsch, que eles também tratam do assunto. Então, assim, esse livro ele exagerou, né? Aqui no Brasil, Jacob Gorenda bate doído nisso também, no prefácio ao livro Contribuição à Crítica da Economia Política. Então, assim, de fato, é uma obra que, infelizmente, ele perdeu um pouco a mão. E talvez, assim, aquilo que eu acho que é o maior equívoco do Friedrich Engels, o que diferencia o pensamento idealista do pensamento materialista, né? O idealismo, né, seguindo lá o Platão, né, que elaborou a sua teoria das ideias e tentava fazer com que a realidade se adequasse à sua ideia, né? O materialismo, ele parte do pressuposto exatamente inverso, né? Ele quer compreender a realidade e aí você vai compreender as ideias que as pessoas possuem, as ideias que as pessoas desenvolvem, ou seja, a forma como as pessoas constituem seus próprios pensamentos, né? E, infelizmente, aqui a estruturação do pensamento do Friedrich Engels nesse livro é uma estruturação idealista, sabe? Ele primeiro estabelece o que é a dialética e depois tenta inseri-la à força nas coisas, né? Isso não é correto de forma nenhuma, né? Ele tenta ali a todo momento inserir a dialética, a força, não a força, gente, porque a força, só para destacar, né, é um instrumento de dentista para tirar as coisas, ele não insere nada não, né? Então ele quer inserir a força, a dialética em todos os elementos e ele acaba se perdendo nesse processo. A despeito de as categorias do materialismo histórico dialético serem, na minha concepção, as mais proveitosas para você compreender grandes estruturas, fenômenos e objetos complexos, aquilo que o Engels fez aqui, ele não foi favorável, não. Há algo que se aproveita aqui dessa obra? Eu acho que sim, há algo que se aproveita. Uma das coisas que se aproveita, eu acho assim, que o Engels dá uma demonstração cabal de que não é porque uma pessoa estuda um campo, vamos dizer assim, das ciências humanas, digamos, sei lá, história, ciências sociais, filosofia, enfim, serviço social ou qualquer outro campo, que ela não precisa ficar limitada naquela área específica ali, né? Ela pode abrir o seu caminho, pode vislumbrar mais longe. Ele chega aqui ao ponto até de, vamos dizer assim, algo que nem acontece hoje, assim, de ele fazer uma crítica ao desenvolvimento científico naquilo que ele havia de mais avançado, mais elaborado na época. Hoje isso não é possível, né? Em tempos pregressos era, né? Aristóteles, por exemplo, ele desenvolvia coisas novas dos mais variados campos, né? O Marx também, o Engels também, eles eram
eram polímatas, né? Hoje é mais complexo porque evoluiu tanto que, por exemplo, se você se forma em biologia, você não vai ser um cientista, né? Você vai ser só uma apreensão maior de vários campos estudados dentro dessa área, né? Mas aí, se você fizer um mestrado, se fizer um doutorado, aí talvez você consiga dar um passozinho ali adiante para, vamos dizer assim, avançar um pouquinho o conhecimento em determinada área muito detalhada, muito específica, muito restrita, né? Então você não vai conseguir, claro, fazer um avanço no campo da biologia se você tem formação em história e vice-versa, né? Mas você vai pelo menos ter a capacidade de aprender ciências naturais, né? Eu acho que essa é uma demanda, vamos dizer assim, quase obrigatória, né? Por exemplo, eu não sou formado em física, né? Mas eu já pude ler um livro como Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking e gravei vídeo aqui pro canal, né? Qualquer pessoa pode acessar ali e ver se pode comparar com outras pessoas que estudaram, que viram aqui pelo YouTube, ver se eu escrevi alguma coisa errada. Eu penso que eu fiz até onde deu para eu ir, né? Eu detalhei ali o que havia escrito no livro. E eu não penso que seja mérito de nenhum de minha parte. Eu acho que é uma mera obrigação. Você tem que compreender um livro, um gráfico, né? Eu tratei um pouquinho disso aqui também no vídeo sobre o livro A Destruição da Razão, de George Lukács, né? Até eu lembro daquele Greg News, aliás, o programa era bem bacana, né? Várias vezes o Gregório do Vivier destacava, não, que eu sou de humanas e tal, ou seja, como se ele tivesse alguma dificuldade de fazer cálculo e tal. Bem, enquanto piada isso cabe. Agora, uma pessoa de humanas, gente, ela tem que ser capaz de decodificar um gráfico, tem que ser capaz de fazer um cálculo minimamente complexo. Não é porque foi para outro campo que você se torna um completo energúmeno, não é assim, né? Aliás, em vários vídeos aqui no canal eu faço críticas, né, a uma boa parte da elite econômica brasileira, ou pessoas que têm algum grau de destaque em áreas de ciências biomédicas e tal, que, vamos dizer assim, se anulam completamente, né, para aprender grandes autores mundiais e brasileiros. Para você estar aqui, autores brasileiros, autores tais como Darcy Ribeiro, como Gilberto Freire, como Caio Prado Júnior, como Celso Furtado, como Leandro Conde, como Marilena Chauí, como Milton Santos, como Teotônio dos Santos, como Nelson Werneck Sodré, como Sérgio Buarque de Holanda, como Rui Mário Marini, dentre outros tantos autores que são completamente negligenciados por boa parte da elite econômica e elite intelectual de outras áreas aqui no Brasil, que eu acho um erro profundo. Essas pessoas têm uma responsabilidade histórica de aprenderem isso que foi produzido, aquilo que a área das ciências humanas conseguiu prover de melhor aqui no Brasil, né? Mas isso vale para o nosso campo também, no campo das ciências humanas. Você tem que dar um passo ao lado, verificar, aprender o que está sendo produzido em outras áreas, né? Eu acho que é uma obrigação nossa e o Engels dá uma bela demonstração de que isso é possível. Mesmo que não consigamos nos tornar especialistas nesse assunto, ao menos apreendê-los minimamente a gente é capaz sim. Agora, tratando aqui um pouquinho da edição. A edição da Boitempo, né, como sempre, é muito caprichada, muito rigorosa. É interessante porque, como o Engels trata aqui de vários elementos que são muito, vamos dizer assim, anacrônicos, né? Então, nas notas, há muitas notas explicativas, e os editores aqui vão pontualmente explicando, né? Isso aqui ficou para trás e tal. Então, assim, o éter, a monera, a teoria do flogisto e outras tantas coisas que ficaram para trás, né, que se tornaram anacrônicas, que se mostraram equivocadas, eles fazem, assim, pontualmente algumas explicações. É lógico que eles não vão, vamos dizer assim, replicar o Engels em tudo que ele está afirmando, atualizar tudo que ele está afirmando, senão eles teriam que reescrever o livro, né? Teriam que escrever outro livro para contrapor aquilo que havia de mais moderno na época do Engels e aquilo que há de mais moderno hoje. Isso não é possível, mas há muitas notas que tentam ali minimamente atualizar o leitor com o que há de mais moderno nos dias de hoje. Um aspecto que eu acho curioso aqui também é que, como é uma obra inacabada, então o Engels escreveu um texto e de vez em quando ele fazia umas glosas, né, de algo que ele viria a assimilar depois, que ele viria a atualizar depois, mas ele acabou não fazendo, né? E a Boitempo aqui, ela manteve essas glosas, né? Então aqui fica claro aqui, olha, como está aqui um comentário aqui do Engels, aqui outro comentário aqui do Engels. Isso vamos dizer assim, deixa a leitura um pouquinho cansativa. Acho que às vezes você vê que a frase, às vezes ela se encaixaria perfeitamente no meio do livro. Acho até que poderia ter feito isso, mas a Boitempo preferiu ser mais fiel ao escrito original, o manuscrito, na forma como ele foi deixado. Então, assim, se privilegiou a fidelidade ao original, mesmo que isso eventualmente dificultasse um pouquinho a leitura, não inserisse ali onde seria se ele não tivesse que transcrever tudo de novo, né? Lembrando, na época, por óbvio, né, não havia uma ferramenta tecnológica na época como um computador que ele pudesse agregar aquilo ali já no meio do texto sem precisar fazer uma notinha para Deus sabe quando, né, voltar a corrigi-la. É interessante assim também que o livro, ele às vezes parece um livro de filosofia da ciência, às vezes um livro só de ciências, às vezes só um livro de filosofia, né? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho aqui no tema, eu vou deixar os trechos selecionados aqui no box de informações de um livro de introdução histórica à filosofia das ciências do autor Luiz Miranda. Então, assim, meu balanço final aqui, né, para dar uma apreciação final, é que esse é um livro um pouco errático, assim, minha opinião sobre ele foi que é apenas regular. Eu acho que há alguns aspectos interessantes que ele destaca, por exemplo, a influência que o
homem faz assim na natureza, a forma como ela, entre aspas, se vinga do homem, né? Até um do trecho aqui selecionado aqui na contracapa do livro, uma passagem inclusive muito interessante, né? Já apontando a forma como o homem estava predando a natureza, e isso se mostrou muito verdadeiro, e o aviso aqui dado pelo Engels infelizmente não foi escutado, né? Aliás, muitos ecossocialistas se aproveitam de trechos dessa obra para fazer um aprofundamento nela, né? Mostrando que não havia só um produtivismo como o marxismo eventualmente é acusado, né? Que havia uma preocupação sim com a natureza, isso de fato está aqui no texto do Engels, mas de toda maneira assim, é um livro apenas complementar, assim, um livro que tem problemas. Então assim, eu só recomendo para aquela pessoa que quer se aprofundar muito nas categorias do materialismo histórico dialético, muito sobre o marxismo, porque ele é um livro um pouco complicado, assim, ele é um livro, no fim, fundamentalmente ele é errático, mas naturalmente aquilo que eu expus aqui nessa minha apreciação foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você conhece a obra Dialética da Natureza? Conhece outros livros do Engels? Concordou, discordou do que eu afirmei aqui? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!